palestrante, que é o professor Fábio Leal de Mello Daia, graduado em Física pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Física também pela Universidade Federal da Paraíba, na área de Relatividade Geral, com Teoria das Distribuições, Fontes Singulares de Superfícies e Linhas, e doutor em Física também pela Universidade Federal da Paraíba, na área de Relatividade Geral ainda, Teorema de Campbell-Maggard e Modelos de Western. E de 2012 até 2013 foi professor associado da Universidade Federal da Paraíba. E de 2013 em diante, até hoje, é professor efetivo na Universidade Federal da Paraíba e tem experiência e move sua pesquisa na área de teoria das dimensões extras. Por favor, professor. Ok, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer o convite para participar desse evento. Quero cumprimentar todos os estudantes de Física e, em especial, dar as boas-vindas aos alunos ingressantes. Com muita satisfação e alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso departamento. Bom, minha área, né, de especialidade é a teoria da relatividade geral e já há algum tempo eu tenho dedicado minha pesquisa ao estudo de dimensões extras. Alguém fez uma pergunta? Não sei. Bom, então, eu tenho dedicado minha pesquisa ao estudo das dimensões extras e é sobre isso que eu vou falar um pouco, né, aqui com vocês. Bom, quando a gente vai tratar desse tema, eu acho que a primeira questão que surge, talvez a questão mais natural, seja a seguinte: ora, por que estudar dimensões extras, né? Será que não é tão claro que o mundo, a nossa escala, ele é um mundo tridimensional, né? A gente pode se movimentar para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, né? A gente pode se movimentar em 3 direções distintas, né? Que eu estou representando aqui por esses eixos X, Y e Z, de tal modo que o movimento para descrever o movimento de uma partícula, eu preciso apenas das 3 coordenadas espaciais e uma coordenada para medir a passagem do tempo. Então, não é claro que o mundo, né, na nossa escala, tem 3 dimensões espaciais e uma temporal, né? Portanto, o espaço-tempo seria quadridimensional. Por que falar sobre dimensões extras? Bom, isso tudo é verdade, né? Mas a gente deve fazer algumas observações. Primeiro, o mundo ele é aparentemente, né, notoriamente tridimensional, tem 3 dimensões espaciais nessa nossa escala. Mas a questão é, será que o mundo é tridimensional numa escala muito menor que a nossa? Essa é uma das questões que o físico, né, que a física se preocupa, né, em responder. E, além disso, tem uma motivação teórica muito forte para a gente acreditar na existência de dimensões extras, né, que estariam escondidas na nossa escala. E essa motivação geralmente está associada com teorias de unificação. É curioso que quando se tenta incluir a gravitação em um formalismo de unificação, quando se tenta unificar a gravitação com outras forças, surge sempre a necessidade de se postular a existência de outras dimensões. E aqui eu estou mencionando 2 teorias de unificação em que isso acontece. Uma teoria mais antiga, a teoria de Kaluza-Klein. Kaluza é um cientista, Klein é o nome de outro cientista, que foram os formuladores dessa teoria, que surgiu no início do século passado. E essa teoria, ela talvez seja a teoria de unificação pioneira, e
ela unifica a gravitação e o eletromagnetismo. Kaluza mostrou que era possível unificar essas duas forças desde que se postulasse a existência de uma quinta dimensão. Okay? Se a gente tiver 4 dimensões espaciais e uma temporal, então seria possível estabelecer essa unificação entre essas duas forças, gravitacional e a força eletromagnética. E mais recentemente, a gente pode citar a teoria mais moderna das supercordas, que propõe a unificação de todas as forças, não só as forças, como a matéria também, mas para que ela funcione, para que essa teoria funcione, o espaço-tempo deve ter 10 dimensões. Então, seriam 9 dimensões espaciais e uma temporal. Então, você precisaria de mais 6 dimensões adicionais, 6 dimensões extras que estariam escondidas. Bom, para mostrar por que a unificação da gravitação está relacionada, essa relação entre unificação e dimensão extra, para a gente ter uma ideia de por que isso acontece, eu vou tentar ilustrar isso usando a teoria de Kaluza-Klein como modelo. Aqui unificou a gravitação e o eletromagnetismo, propondo a existência da quinta dimensão. Ok? Mas só que para a gente fazer isso, a gente deve usar, é mais adequado usar a linguagem, o formalismo da teoria da relatividade geral para descrever a gravitação. Ok? Então, isso que eu vou tentar fazer agora nesses próximos slides. Bom, então a gente sabe que nós temos 4 forças fundamentais na natureza, né? A força gravitacional, força eletromagnética, que são de longo alcance, e temos as forças forte e fraca, que atuam basicamente ali no domínio do núcleo, né? Que seria da ordem aproximadamente 10 a menos 15 metros. Bom, mas de acordo com a teoria da relatividade geral, a força gravitacional, ela de certa maneira, é diferente das demais forças. Ok? E é isso que eu gostaria de apresentar ou ilustrar isso para vocês, comparando a força gravitacional com a força eletromagnética. E a gente vai fazer essa comparação imaginando um experimento. E o experimento consiste no seguinte: imagine que eu tenho uma partícula, algum corpo pequenininho, ok? E eu vou lançar esse corpo a partir de um ponto P e vou lançar com uma certa velocidade V. Então, essas são as condições iniciais do corpo. Vou lançar aqui no interior de um capacitor, né? Uma região onde há um campo elétrico, né? Imagina isso aqui como placas. Uma placa está eletrizada positivamente, outra placa está eletrizada negativamente, né? Elas produzem um campo elétrico que vai permear toda essa região entre as placas. Ok? Então a gente lança esse corpo com essa velocidade a partir daquele ponto, e esse corpo essa partícula vai descrever uma trajetória, né? Ela vai ser atraída, como ela tem carga positiva, ela vai ser atraída pela placa de baixo, né? Que está negativamente eletrizada. Então, ela vai executar essa trajetória aqui que eu descrevi em azul. Agora, vamos substituir essa partícula por outra partícula ou por um outro corpo que tem uma carga negativa. Ok? Então, é um corpo que tem uma outra carga, mas eu vou lançar do mesmo ponto que eu lancei o primeiro, o azul, e com a mesma velocidade. Bom, o que vai acontecer? Bom, agora a trajetória, apesar de eu ter lançado o corpo com as mesmas condições iniciais, mas agora, como ele tem uma propriedade diferente, a carga dele é negativa, a do outro é positiva, veja que agora a trajetória vai ser diferente. Ok? Quer dizer, a carga, né, esse corpo aqui vai interagir de maneira diferente com as placas eletrizadas e vai ser atraída para a placa superior. Ok? Então, a trajetória foi outra.
E se a gente toma agora um terceiro corpo, e esse corpo está descarregado, não está eletrizado, não tem um saldo de carga, e a gente vai lançar esse corpo do mesmo ponto e com a mesma velocidade, bom, agora, como ele não está carregado, ele não vai sentir a influência do campo elétrico e ele vai descrever uma trajetória reta, né? Ok? Então, essas três partículas, né, diferentes, né, que têm propriedades internas diferentes, elas diferem pela quantidade de carga interna, elas, apesar de serem lançadas, né, com a mesma velocidade, do mesmo ponto, elas seguem trajetórias diferentes. Então, a gente poderia dizer o seguinte, ó, que a trajetória que a partícula vai traçar, né, vai realizar, depende das condições iniciais, quer dizer, do ponto de onde eu estou lançando e da velocidade com que ele é lançado, mas também depende de propriedades internas do corpo. Ele vai, por exemplo, aqui depende da carga elétrica. Okay? Nós vimos que esses três corpos seguem, eles diferem pela quantidade de carga, possuem uma propriedade interna e, portanto, vão seguir trajetórias diferentes. Agora, com a gravitação é diferente. Imagine agora que a gente vai tentar repetir esse mesmo experimento, só que em vez de usar o campo elétrico, nós vamos estudar o comportamento dos corpos num campo gravitacional. Eu vou denotar aqui por esse G. Ok? Então, para evitar a influência da atmosfera, eu vou imaginar que a gente vai realizar esse experimento lá na Lua. E o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos jogar corpos diferentes. Por exemplo, pode ser uma bola de boliche e uma bola de plástico, né? Então, portanto, são objetos diferentes que têm, digamos, massas diferentes. Mas vamos jogar da mesma posição e com a mesma velocidade. E, curiosamente, o que acontece é que, ao contrário do que se passa na situação anterior, na interação elétrica, os corpos, independentemente da sua estrutura interna, aqui são corpos diferentes, mas independente da sua estrutura interna, eles seguem a mesma trajetória. Ok? Então, a trajetória depende apenas das condições iniciais. Okay? E isso é diferente, isso distingue a gravitação das outras forças. Aquele caso que a gente mencionou, é claro, os corpos diferentes interagem de maneira diferente e, portanto, seguem trajetórias diferentes, mas na gravitação não, são corpos diferentes, ok? A Lua exerce forças diferentes sobre os corpos, mas a trajetória é a mesma, independente da estrutura interna, né? Pode ser a bola de boliche, pode ser a bola de plástico, não interessa, a trajetória vai ser a mesma se eles forem lançados com as mesmas condições iniciais. Bom, na teoria, no âmbito, né, da teoria newtoniana, qual é a implicação desse fato experimental? Né? Isso é observado, né, experimentalmente. Bom, a consequência, né, desse resultado é que você é obrigado a concluir que a massa inercial dos corpos tem que ser numericamente igual à sua massa gravitacional. Para que isso aconteça, né? Para que os corpos sigam as trajetórias e as trajetórias só dependam das condições iniciais. Então, na teoria newtoniana, a consequência, né, daquele fato, daquele resultado experimental, é que essas duas grandezas, que são conceitualmente diferentes, massa inercial, um conceito, massa gravitacional, um outro conceito, mas elas devem ser numericamente iguais para todos os corpos. Ok? Só relembrando, né, rapidamente, o que é uma massa inercial. A massa inercial, bom, a gente pode pensar da seguinte forma. Imagine aqui que você tem dois corpos, um é de borracha, o outro é de chumbo, né? E você
dá um empurrão, digamos, aplica a mesma força nesses dois corpos. O que acontece é que os corpos vão adquirir acelerações diferentes. Então, você disse que eles têm massas diferentes. É o corpo que vai adquirir a menor aceleração, tem uma massa inercial maior. Então, a massa inercial seria uma medida do, digamos, do grau de resistência que os corpos oferecem, né, à mudança do seu estado de movimento. E massa gravitacional é um conceito que não tem absolutamente nada a ver com isso, tem a ver com a capacidade com que os corpos se atraem, né? Por exemplo, a força com que o Sol atrai a Terra depende da massa gravitacional da Terra. A força com que a Terra nos atrai, né, em direção ao seu centro depende da nossa massa gravitacional. Então, são conceitos diferentes, mas, por causa desse resultado, o fato de que todos os corpos, que a trajetória dos corpos depende apenas das condições iniciais, quando eles estão submetidos a uma força gravitacional, então, nós somos levados a esse resultado surpreendente. Como é que dois conceitos, né, diferentes, massa inercial, massa gravitacional, têm que ser numericamente iguais para todos os corpos? Bom, isso era conhecido desde a época de Newton, né? E sempre deixou todos atônitos, né, diante desse fato, né, desse resultado. Mas eu acho que o primeiro a perceber com profundidade o que essa igualdade, ou mais precisamente, o que esse resultado quer dizer, foi o Einstein. Ok? E a ideia dele é a seguinte, né? A interpretação do Einstein para esse resultado, de que as partículas elas vão seguir a mesma trajetória, a trajetória que elas seguem só depende das condições iniciais. Aí ele disse, olha, em que outra situação isso acontece? Bom, então a gente poderia pensar o seguinte, ó, vamos tirar a Lua aqui do cenário. Se a gente tirar a Lua do cenário, sem a Lua, o que acontece? As partículas estão livres. Ok? E se as partículas estão livres, é natural esperar que isso aconteça. Que a trajetória que elas seguem só depende das condições iniciais. Quer dizer, a trajetória que partículas livres seguem não devem depender da sua estrutura interna, de que ela é feita, se é de plástico, se é de borracha. Por quê? Porque se elas estão livres, é natural pensar que elas vão seguir, as partículas livres vão seguir o seu caminho natural, o caminho natural do espaço. E, nesse caso, aqui é uma reta. Então, seria até estranho você pensar no contrário. Partículas livres seguissem trajetórias que dependeriam da sua estrutura interna. Então, aqui é até natural pensar dessa maneira. Quando as partículas estão livres, então a trajetória que ela vai seguir só depende de onde ela partiu e com que velocidade ela foi lançada. Ok? Então, essa é uma situação bastante natural de se aceitar. E então, influenciados por isso, o que o Einstein pensou? Ora, aqui a gente está vendo a mesma situação. Partículas estão seguindo trajetórias e essa trajetória só depende das condições iniciais. Então, elas devem estar livres. Elas não estão interagindo, elas estão livres. E elas seguem a mesma trajetória porque elas estão seguindo o caminho natural do espaço. Só que aqui, por causa da Lua, o caminho natural não é uma reta, mas o caminho natural é essa curva. Ok? Então, dessa maneira, o que é que o Einstein, com esse pensamento, ele estabeleceu uma relação entre gravitação e curvatura. A curvatura não só do espaço, mas também
tem efeitos, né? Essa curvatura também tem efeitos sobre o ritmo dos relógios, então a gente pode dizer que se trata de uma curvatura do espaço-tempo. Ok? E dentro da teoria da relatividade geral, essa curvatura do espaço-tempo, ela é descrita por meio de uma quantidade chamada de métrica. Ok? Cujo significado eu vou tentar ilustrar aqui para vocês com um exemplo simples. Bom, suponha que a gente está no espaço sem curvatura, que a gente chama de euclidiano, e para simplificar as coisas, suponha que esse espaço só tem duas dimensões. Ok? Então tem o eixo X e o eixo Y. E aqui eu tenho dois pontos, né, nesse espaço, o ponto P e o ponto Q. Suponha que eles estão pertinhos, um próximo do outro, a distância entre eles é pequenininha. Então, para quem não está acostumado com essa notação, quando a gente coloca esse D minúsculo, né, na frente de uma letra, a gente quer dizer que essa quantidade é pequenininha, né? Então, suponha que a distância entre esses dois pontos é pequenininha e a distância aqui seria dada por esse ds. Ok? Então, o ds estaria então, no lugar do número que corresponde à distância entre esses dois pontos. Como esse espaço é euclidiano, ele vai obedecer o teorema de Pitágoras, né? E então a gente pode escrever essa distância em termos dessa distância, digamos, horizontal e da distância vertical. Ok? Então a gente poderia escrever que a distância ao quadrado, né, vai ser a distância horizontal ao quadrado mais a vertical ao quadrado, né? Isso porque no espaço plano vale a geometria euclidiana. Portanto, vale o teorema de Pitágoras. Ok? Agora, a gente pode, no sentido de generalizar essa expressão, a gente pode reescrever esse ds quadrado da seguinte maneira. Eu vou colocar um coeficiente 1 aqui, coeficiente 1 aqui no dy quadrado, e vou colocar um zero aqui, ó, nesse termo, né, que não aparece aqui, e um zero aqui. Ok? Então, então veja bem, o espaço euclidiano, né, satisfaz essa relação. Agora, com essa expressão, a gente poderia pensar em generalizar. Suponha agora que o espaço não é euclidiano. Suponha que ele tem curvatura. Então, a gente diz que a métrica agora ela é riemanniana. E para descrever essa curvatura, como é que a gente faz? A gente substitui agora, em vez desses coeficientes serem constantes, você pode ter, de uma maneira mais geral, agora, funções. Ok? Então, no lugar do 1, agora eu tenho uma função, que eu vou denotar assim, um G11, ok? Que vai ser uma função de x e y. Ok? Aqui, no lugar do 1, eu tenho agora uma função. Esse coeficiente não é mais 1, ele pode ser uma função, ok? Uma função, em princípio, arbitrária, e depende de x e y. Aqui também eu teria uma função. Okay? Então, eu teria, então, 4 funções para descrever a distância, né? Para poder calcular a distância entre dois pontos, se o espaço ele tem curvatura. Ok? Bom, e a gente pode organizar, então, essas funções, né? Como são 4, eu posso organizá-las numa matriz, ok? 2 por 2. Ok? E esse 2, então, tem a ver com o número de dimensões, né? Matriz 2 por 2, então, eu teria como organizar esses coeficientes que são necessários para poder calcular a distância entre pontos do espaço. Ok? Essa quantidade, ela se chama de métrica. Ok? Então, a métrica a gente pode aqui apresentar como essa métrica em 2 dimensões, que nos permite calcular a distância entre pontos desse espaço com curvatura, ela pode ser representada, poderia ser representada, então, por essa matriz 2 por 2. Na verdade, essa matriz ela vai obedecer a algumas propriedades. Por exemplo, esse coeficiente tem que ser sempre igual a esse.
e ele tem propriedades quando você muda de sistema de coordenadas. Por isso, essa matriz ela recebe um nome, ela é chamada de tensor. Então, seria o tensor métrico, mas isso não é tão relevante para a gente agora, nesse momento. O importante é que, para eu fazer a medida de distância entre pontos, eu precisaria conhecer essas funções, ok? Eu precisaria conhecer todos esses elementos dessa matriz, portanto, eu preciso conhecer a métrica. Ok? Ou, em outras palavras, é a métrica que vai me permitir calcular a distância entre pontos no espaço. Ok, então, eu precisaria de uma matriz 2x2 no espaço bidimensional, só que o nosso espaço, o espaço-tempo onde a gente vive, né, pelo menos na escala, né, na nossa escala, ele tem 3 dimensões espaciais e uma temporal. Então, a métrica nesse espaço, ela seria representada agora por uma matriz 4x4. Okay? Então, a gente precisaria de todos esses elementos para poder medir distâncias entre pontos e também medir intervalos de tempo entre eventos que acontecem no espaço-tempo. Ok? Bom, e na teoria da relatividade geral, essa quantidade, essa métrica, ela não é fixada, né, como na teoria newtoniana. A métrica era métrica euclidiana. Né? Aqui, não, na teoria de Einstein, essa quantidade ela é dinâmica, okay? Como os outros campos, né, como o campo elétrico, o campo magnético. E existe uma equação, né, que permite calcular, determinar quem é a métrica do espaço-tempo. Se você conhece a distribuição, né, a matéria, né, a distribuição de matéria e energia no espaço, é quem vai determinar, quem vai curvar o espaço-tempo, portanto, é essa distribuição que vai determinar qual é a métrica do espaço-tempo, né, produzido por aquela distribuição de matéria e energia. Ok? Então, essa quantidade pode ser calculada a partir de equações que são conhecidas como equações de Einstein, que eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Só apresentei aqui para vocês, mas como um estímulo, né, à curiosidade de vocês. Então, essa equação nos permite calcular a métrica do espaço-tempo, dada uma certa distribuição de matéria e energia. Ok, agora, a Kaluza-Klein tentou, né, com a teoria dele, a teoria de Kaluza-Klein, unifica a gravitação com o eletromagnetismo. E agora vamos relembrar, para alguns, né, vamos rever aqui, como o eletromagnetismo, né, pode ser descrito. Bom, a gente sabe que os fenômenos elétricos e magnéticos eles podem ser descritos por meio dos campos vetoriais, né? O campo elétrico e o campo magnético. Né? Qualquer fenômeno eletromagnético pode ser descrito por meio desses dois campos vetoriais. Ou, de maneira equivalente, em vez de você usar esses dois campos, você pode usar um único campo, que é um chamado potencial vetor, né? O quadro potencial. E essa grandeza aqui, esse quadro potencial, ela é construída com o potencial dito escalar e o potencial dito vetorial. Quer dizer, se você conhece quem é esse potencial vetor, que tem 4 componentes, tá certo? Você é capaz de determinar quem é o campo elétrico e o campo magnético associado e, portanto, é capaz de descrever o fenômeno eletromagnético. Então, é uma maneira de você pode usar o quadro potencial de uma maneira equivalente, né, para descrever os fenômenos eletromagnéticos. E existe uma equação que nos permite calcular o campo elétrico e o campo magnético produzido por uma distribuição de carga e corrente. Né? A gente sabe que objetos eletrizados eles produzem campo elétrico. Okay? Se tem corrente em um fio, essa corrente vai produzir em torno do fio campo magnético. E existe uma equação chamada de equação de Maxwell que nos permite calcular o campo elétrico
e o campo magnético de qualquer distribuição de carga e corrente. Ok? Ou, de maneira equivalente, a gente pode, por meio das equações de Maxwell, determinar quem seria esse quadro potencial, essa quantidade, essa grandeza, né, que tem 4 componentes, eu estou chamando aqui de A0, A1, e A2, e A3, e através da qual a gente pode calcular esses campos E e B, e a partir deles descrever o fenômeno eletromagnético. Ok? Então, existem essas equações, essas equações são chamadas de equações de Maxwell. Ok, então, como o Kaluza, né, conseguiu fazer a unificação da gravitação entendida, né, na formulação da relatividade geral com o eletromagnetismo? Bom, ele propôs essa teoria no início do século passado, né, em 1921 foi publicada essa formulação do Kaluza, e a ideia dele é a seguinte: bom, para poder fazer a unificação, eu tenho que considerar um espaço com 5 dimensões, um espaço-tempo com 5 dimensões. Por quê? Porque se o espaço agora tem 5 dimensões, né, portanto, 4 espaciais mais uma temporal, então esse espaço-tempo vai ter uma métrica, uma métrica definida nesse espaço maior. E a métrica nesse espaço maior, ela agora vai ser representada, como o espaço tem 5 dimensões, por uma matriz 5 por 5. Então, eu vou ter aqui ainda o bloco 4 por 4, que estaria relacionado com a métrica quadridimensional usual, né, descrita pela teoria da relatividade, né, a teoria geral da relatividade. Mas agora eu vou ter uma linha a mais, uma coluna a mais e uma linha a mais. E a ideia dele, então, vai identificar esses elementos dessa linha adicional que ele criou por postular uma dimensão adicional. Ele vai identificar esses elementos com as componentes dessa grandeza, né? Desse quadro potencial, como a gente falou, então, A0, A1, A2, A3, e é essa grandeza que descreve os fenômenos eletromagnéticos. Ok? Então, dessa maneira, admitindo a existência de uma quinta dimensão, então ele pode acomodar em uma única grandeza, que seria a métrica, seja, a métrica do espaço maior, ok? E a métrica, qual é o papel da métrica? É permitir fazer medidas, ok? Medidas. Então, no espaço maior, essas medidas dependeriam dessa grandeza, né, que está relacionada com o eletromagnetismo, né, na nossa visão usual. Ok, e curiosamente, então, o que é que ele mostrou? Bom, admitindo isso, né, admitindo que a métrica do espaço maior parte dela, né, pode ser identificada aqui com o quadro potencial que descreve o eletromagnetismo. Então, o que ele verificou? Bom, ele considerou agora as equações de Einstein. Lembra, as equações de Einstein são as equações que nos permitem calcular quem é a métrica. Ele considerou as equações de Einstein em 5 dimensões, ok? Sem fonte alguma, no vácuo. E aí, o que ele viu? Ele percebeu que essas equações de Einstein em 5 dimensões contêm a gravitação em 4 dimensões, e também você obtém as equações de Maxwell em 4 dimensões, né? 3 mais 1 dimensões. Na verdade, quase as equações de Maxwell. Bom, tem uma pequena restrição, mas esse resultado, de certa maneira, é surpreendente, porque você parte de um cenário em que só tem geometria, mas em 5 dimensões, e com esse cenário você é capaz de descrever gravitação em 4 dimensões e eletromagnetismo em 4 dimensões. Né? Eles aparecem de maneira natural e acoplados. Ok, agora,
É importante, né, é importante destacar que isso acontece quando você admite a existência de uma dimensão, de uma quinta dimensão, né, mais uma dimensão especial. Agora, é importante destacar que a gente não observa diretamente, né, essa quinta dimensão. Ok, a gente não observa essa quinta dimensão diretamente. E, portanto, é preciso explicar, né, por que a gente não observa. Ok? E essa foi a tarefa do Klein, né, que, de certa maneira, aperfeiçoou a proposta do Kaluza. Né, e a ideia dele é para explicar por que essa dimensão adicional que o Kaluza propôs não é percebida, né, na nossa escala. Ele propôs o seguinte: ora, a dimensão extra ela não pode ter a mesma forma da dimensão ordinária. A gente sabe que as dimensões ordinárias, comprimento, né, comprimento, largura, profundidade, elas podem se estender indefinidamente, né? Então, elas se estendem de menos infinito para mais infinito. Então, cada eixo, né, representando uma dimensão ordinária seria um eixo, seria uma reta infinita. Então, é óbvio que a dimensão extra não poderia ser assim, porque se a dimensão extra tivesse essa mesma característica, ela seria percebida imediatamente, assim como a gente percebe essas outras dimensões ordinárias, 3 dimensões ordinárias. Então, para explicar por que não é perceptível na escala, né, que a gente vive, essa dimensão extra, ele propôs o seguinte: olha, a dimensão extra ela não pode ter a forma de uma reta, ela tem que ter a forma de um círculo, por exemplo. Ok? Que eu estou denotando aqui por S. E esse círculo ele tem que ter um raio bem pequenininho. Ok? Tão pequeno que a gente não tem nenhum instrumento capaz de perceber, de medir o raio desse círculo. Né? E aí a proposta dele é que esse comprimento seria dessa ordem, 10 a menos 35 metros, que está relacionado com o comprimento de Planck. Né? É uma quantidade que você constrói com constantes da natureza, né? E seria então uma distância, uma escala de distância natural. Então, mas seria muito pequena. Então, seria um grande desafio experimental testar essa teoria de Kaluza-Klein, porque os nossos instrumentos, né, não seriam capazes de detectar uma precisão, né, não tem uma precisão tão grande capaz de detectar um comprimento, né, dessa ordem, tá bom? O limite experimental atual é 10 a menos 19 metros, então está muito distante do comprimento proposto, né, para a escala da dimensão extra. Ok, então, de certa maneira, então, como não seria possível testar a teoria de Kaluza-Klein, ela perdeu um pouco de força. Só que, mais recentemente, né, no final do século passado, próximo, né, já do ano 2000, o interesse pela dimensão extra foi renovado. Ok? E isso se deu principalmente por causa do chamado modelo de Brandner, proposto aqui por esses cientistas, né? Arcani, Amédio, Dimopoulos e Di-Valle. Esse modelo, então, ficou conhecido como ADD, modelo de Brandner ADD, onde essas letras, né, representam as iniciais dos formuladores dessa proposta. E a ideia deles é a seguinte: a ideia deles é que a gente habita uma espécie de uma folha que está mergulhada ou imersa num espaço maior. Tá bom? Então, existe a dimensão extra, ok?
Só que a gente está preso a uma folha desse espaço maior, okay? E a gente não tem acesso a essa dimensão extra porque existe algum mecanismo que nos mantém presos, por meio de alguma interação, a essa folha. Okay? E essa folha, então, teria 3 dimensões espaciais e uma temporal. Então, a gente está livre para se movimentar aqui nessa folha que eu estou representando, né, por meio desse plano, mas a gente não conseguiria escapar para direções transversais, porque algum mecanismo de confinamento atua e nos deixa presos. Não só a matéria ficaria presa, mas todos os campos, o campo eletromagnético, o campo fraco e forte, estariam presos aqui nessa folha. Okay? Essa folha, então, é como uma membrana, né? E daí que vem esse nome, brana. Okay? Brana em referência a essa membrana. Ok, e, bom, então, diferentes modelos propõem diferentes mecanismos de confinamento, mas isso não vem ao caso. Então, a gente não teria acesso à dimensão extra por causa de alguma interação que nos mantém presos nessa folha, né? Mas apenas a gravitação é que poderia se propagar para a dimensão extra. Essa é a ideia deles nesse modelo de Brana. E a maior motivação para esse modelo é explicar o chamado problema da hierarquia, e que pode ser, resumidamente, né, descrito da seguinte maneira. A interação gravitacional ela é muito mais fraca do que as outras interações. Né? A gente tem a sensação de que a força gravitacional ela é de fato intensa, né? Ela nos mantém presos aqui no planeta, né? Na superfície do planeta. Mas a gente tem essa sensação porque as outras forças, bom, a força nuclear, ela atua apenas numa escala, um domínio muito curto, né? Da ordem de 10 a menos 15 metros, então não teria influência nessa escala. Nessa escala também a matéria é eletricamente neutra, então a força elétrica se anularia. Então sobra apenas a força gravitacional e ela é sempre aditiva. Então ela dá essa sensação de que a interação gravitacional é forte. Mas na verdade ela é muito mais fraca que as demais e a gente pode se certificar disso com um exemplo muito simples. Né? Quando você levanta um objeto, tira um objeto do chão, né, a sua bolsa da escola, ou levanta o seu livro, você está aplicando sua força, né, a força do seu músculo, sobre o livro, e a sua força é maior para conseguir levantar, maior que a força gravitacional exercida por todo o planeta Terra, né, que é um corpo de dimensões enormes, né, muito maior que você. Ok? Então, algumas pessoas, né, acham que dentro da física existe espaço, né, para se questionar, será que existe alguma explicação mais profunda para esse fato, para o fato de que a interação gravitacional ser muito mais fraca que as demais? Aqui está só uma ilustração. Se você considera a força elétrica entre um próton, a força elétrica entre um próton e um elétron, e compara com a força gravitacional que eles exercem, né, entre si, essa força é quase 40 ordens de magnitude maior, né, a força elétrica do que a força gravitacional. E acontece que esse modelo proposto, esse modelo de dimensões extras, né, proposto por esses autores, né, esse modelo ADD, ele explica de maneira relativamente simples porque a força gravitacional seria mais fraca. E a ideia é a seguinte: o campo gravitacional é o único campo que escaparia para as dimensões extras, né? E a gente sabe que um campo vetorial
ele pode ser representado, né, por meio de linhas de campo, ok? Então, imagine aqui que eu tenho essas linhas pretas, que correspondem às linhas do campo gravitacional produzido por uma massa que está presa à brana, né, onde a gente habita. E essas linhas aqui em vermelho, né, são as linhas de um campo elétrico produzido por um objeto eletrizado preso à brana. Então, como o campo gravitacional, portanto, as linhas, né, desse campo, vamos pensar o campo gravitacional agora no sentido newtoniano. Então, como essas linhas elas têm acesso à dimensão extra, elas se diluem por todo o espaço, inclusive pelo volume das dimensões extras. E, de certa maneira, então, comparado com as linhas do campo elétrico, seriam linhas mais finas, por assim dizer. Né? Então, as linhas do campo elétrico, como elas não podem se propagar para o espaço maior, então elas se concentram na brana, okay? Então seriam linhas mais grossas. Digamos, e isso explicaria, então, de maneira ilustrativa, né, porque a força gravitacional na brana, né, para longas distâncias, seria muito menor que a força elétrica. Agora, mais uma vez aqui, nesse modelo, a dimensão extra não poderia ter essa topologia, essa forma, né, de uma reta, ela não poderia se estender de menos infinito para mais infinito, porque senão essas linhas iriam se difundir, né, por todo o infinito, então a força gravitacional aqui sobre a brana, né, a força gravitacional que nós iríamos experimentar seria muito fraca, ok? E estaria em desacordo com as experiências. Então, mais uma vez aqui, por questões de consistência, é necessário admitir que a dimensão extra ela deve ter uma topologia de um círculo, a forma de um círculo. Ela não pode ser uma forma, não pode se estender de menos infinito para mais infinito, ok? Então, a dimensão extra seria assim, e as dimensões ordinárias, aqui eu estou considerando, só para ilustrar, uma única dimensão extra, ok? E as dimensões ordinárias, essas sim, né, a gente poderia representar por eixos que seriam retas que se estendem de menos infinito a mais infinito. Então, aqui eu estou representando a brana aqui eu tenho um hipercilindro, né? Aqui eu tenho nessa linha vermelha, eu estou representando a brana, esse mundo, né? Que nós habitamos, né? Nós estamos presos a ele. Então, eu estou representando por essa linha, porque eu não tenho como representar todas as dimensões aqui. Então, eu estou considerando apenas uma única direção, né, sobre a brana, e a gente está preso a essa dimensão. A gente poderia se movimentar apenas aqui para a esquerda e para a direita, sobre essa linha vermelha. E aqui, esse círculo representaria a dimensão adicional, a dimensão extra que teria um círculo. Por isso que a gente tem essa forma aí cilíndrica. E o que acontece é que, como agora você tem esse cilindro, as linhas de campo, do campo gravitacional, as linhas do campo gravitacional, eles não se estendem para o infinito. Então, elas não vão ficar tão fracas, porque elas vão dar voltas no cilindro, né? E vão terminar retornando aqui para a brana, né? Retornar para a brana. Então, se você considera duas massas sobre a brana, pode ser, por exemplo, a Terra, né? E, sei lá, a Lua, ok? Então, não tem só uma linha de campo direta puxando a Lua para a Terra. Tem linhas de campo que vão dar voltas no cilindro e vão puxar a Lua com uma certa força maior, né, do que se as linhas pudessem se espalhar para o infinito. Ok? Então, com esse modelo é possível mostrar que para longas distâncias, se essas duas massas sobre a brana estão muito afastadas, quer dizer, se a distância entre elas é muito maior que o comprimento, né, dessa dimensão extra, você recupera o comportamento usual da força gravitacional, ele recupera a lei do inverso do quadrado. Agora, surge algo bem interessante, é que se
a distância, se a distância entre essas massas for pequena comparada com esse L, então você está num domínio onde a dimensão extra vai ter uma influência direta e a força, então, vai ser modificada. Ok? Aqui, se você tiver uma dimensão extra adicional, ela teria esse comportamento, ela não vai mais depender da distância entre os corpos ao quadrado, mas dependeria da distância ao cubo, né, com uma dimensão adicional. E então, para curtas distâncias, a força gravitacional seria amplificada, ela ficaria mais forte que a força prevista, né, com 3 dimensões. Então, existe um desvio da lei do inverso do quadrado para domínios menores do que a escala da dimensão extra. Bom, acontece que, no caso de Kaluza-Klein, esse comprimento aqui teria que ser muito pequeno, da ordem de 10 a menos 35 metros, portanto, inacessível experimentalmente. Mas agora, esse comprimento aqui, ele pode ser relativamente grande, né, comparado lá com aquela escala de Planck. Ele pode ser relativamente grande. Por quê? Porque aqui a dimensão extra estaria afetando apenas a gravitação. As outras forças não estão sendo afetadas diretamente pela gravitação, apenas diretamente pela dimensão extra, apenas a força gravitacional. E a força gravitacional, ela só está sendo testada, só tem sido testada mais recentemente, ok? E então há testes experimentais que estabelecem, por exemplo, que se houver uma dimensão extra, então essa dimensão ela não pode ser, para ser consistente com as observações, não pode ser maior do que 44 microns. Mas aqui a gente está falando de 10 a menos 6 metros, e na teoria de Kaluza a gente estava falando de 10 a menos 35, totalmente inacessível. Ok? Mas então, com uma escala dessa ordem, né, portanto, muito grande comparado com a escala de Planck, por isso que esses modelos são também conhecidos como modelos de dimensões extras de grande escala. Então, com a escala dessa tão grande, então há os efeitos da dimensão extra, né, previstos pelos modelos, podem ser examinados experimentalmente por diversos testes. Então, existe uma grande motivação de diversos grupos experimentais em busca de efeitos de dimensão extra em vários sistemas físicos diferentes, né? Então, existem testes que procuram determinar possíveis supostos desvios da lei do inverso do quadrado, usando versões modernas da balança de torção. Existem testes em aceleradores de partículas, por exemplo, no colisor, né, no LHC, que é aquele colisor que acelera, né, prótons, faz feixes de prótons colidirem com energias extremamente altas. Bom, eu estou me aproximando aqui das 4 horas, né? Então eu acho que seria interessante, então, parar a apresentação por aqui e deixar aqui aberto aí para as perguntas. Muito obrigado pela apresentação, professor. E agora, quem tiver alguma pergunta, pode fazer no chat ou pode ligar a câmera e o microfone se quiser perguntar. Se o professor também quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu disponho quanto tempo? Mais 5 minutos. Em 5 minutos, eu iria falar um pouco ainda de previsões bastante exóticas, né, desses modelos. Por exemplo, a produção de buracos negros microscópicos em aceleradores de partículas. Isso não seria possível com 3 dimensões, se só existirem 3 dimensões, mas nesses modelos, sim, isso seria possível, né? Mas o fato é que até agora não há
nenhuma evidência, né, de que essas dimensões existem, mas a gente continua a investigar, porque, como eu falei, existe aquelas motivações teóricas, né, modelos de unificação que incluem gravitação, geralmente demandam a existência dessas outras dimensões, e também pela necessidade de explicar. Pode ser que, de fato, o mundo seja assim, tridimensional, mas será que existe alguma razão para isso, né? Alguma razão fundamental para que o mundo seja tridimensional? E ao longo, né, dessas pesquisas, a gente vai aprendendo, né, e aprofundando nosso conhecimento acerca da natureza. É isso, professor. João Arthur tem uma pergunta. Primeiro João Arthur, depois Eziel, depois João Marcos. Vamos seguir a ordem do chat. João, você pode fazer sua pergunta no chat ou ligar o microfone. A pergunta de João. As ondas gravitacionais poderiam revelar algo sobre as dimensões extras? A onda gravitacional poderia revelar numa escala maior, ok? Não nessa escala em que a gente estuda aqui a balança de situação, né, aceleradores de partículas. A onda poderia revelar, por exemplo, tem modelos como o modelo DGT, em que ele propõe que a gravitação é modificada para longas distâncias, não para curtas distâncias. E então a onda gravitacional poderia, de fato, revelar alguma informação sobre esses modelos. Então, para cada modelo, existem testes mais apropriados para investigar aquele modelo. Certo. Próxima pergunta é de Eziel Domingos. Ele quer saber se a teoria Kaluza-Klein pode ser considerada a teoria da unificação. Não. A teoria de Kaluza-Klein foi a pioneira, né? A teoria de unificação pioneira, e ela propôs só a unificação entre a gravitação e o eletromagnetismo. E mostrou aquele resultado surpreendente, né? Você considera que o espaço-tempo tem 5 dimensões e as equações de Einstein têm 5 dimensões, ela contém automaticamente ou simultaneamente as equações que descrevem a gravitação em 4 e junto aparece o eletromagnetismo, né? Mas a teoria de Kaluza-Klein tem alguns problemas, né? Mas ela se viu como modelo, né, para o desenvolvimento de outras teorias mais elaboradas, né? Mas hoje o que muitos acreditam, né, dentro da física, que na verdade a teoria mais fundamental é a teoria de cordas, a teoria de supercordas, em que o número de dimensões extras seria 6, né? Seria um espaço-tempo com 10 dimensões. Certo. Muito obrigado, professor. E João Marcos tem mais uma pergunta. O tensor que está associado ao lado direito da igualdade da equação de campo de Einstein é o tensor de Ricci? Desculpa. Sim. Então ele deve conhecer um pouco de relatividade. Não, esse tensor é o tensor de Einstein. Ele é construído, né, a partir do tensor de Ricci. É uma combinação do tensor de Ricci e outra quantidade que é o escalar de curvatura. Mas esse aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui, eu imagino que ele está falando desse. Esse aqui é o tensor de Einstein, né? Ele é construído com a métrica. Então, digamos, ele é a parte geométrica nessa equação,
esse outro tensor, ele descreve a distribuição de energia e momento, como a energia e o momento, né, tá espalhado no espaço. Ele é chamado tensor, né, tensor energia e momento. Okay? Então, essa seria a equação de Einstein, e a métrica seria obtida a partir, né, seria uma grandeza dinâmica que seria obtida como solução dessa equação. Certo. O ex-Jean Domingos ele fez um complemento à pergunta inicial dele sobre a teoria de Kaluza-Klein, né? Existem experimentos em andamento para confirmar essa teoria? Não, a teoria de Kaluza-Klein, ela, digamos, com aquela escala, 10 a menos 35 metros, ela seria inacessível, né, experimentalmente. Ok? Mas é possível fazer algumas adaptações, né? Então, não é propriamente aquela teoria, mas, digamos, aprimoramentos da teoria de Kaluza-Klein, sim, são testados, né? Porque de qualquer maneira, esses modelos prevêem alterações dos campos usuais, né? A teoria de Kaluza-Klein prevê a alteração não só do campo gravitacional, mas também dos demais campos, ok? Então, se qualquer desvio, né, algum desvio do comportamento usual, né, quadridimensional, digamos assim, desses campos, poderia ser um indício, né, da existência de dimensão extra. Então, todos esses testes, né, de certa maneira, são testes que também podem ser aplicados, né, podem ser, digamos, estendidos para impor restrições aos modelos de dimensão extra, incluindo as modificações da teoria de Kaluza-Klein. A próxima pergunta é do professor Bertulli. Ele queria saber se o estudo das dimensões extras pode também busca também por uma conciliação entre relatividade geral e mecânica quântica. Não, acredito que não. Eu acho que acrescentar uma dimensão, acho que não facilita, né? A menos que você leve em conta, na verdade, a teoria de supercordas. Né? A teoria de supercordas é uma teoria que unifica, né, todas as forças e é uma teoria quântica, né? É uma teoria quântica. Então, nesse sentido, a resposta seria positiva, né? Mas existem outras propostas, né, de quantização da gravitação, como propostas conhecidas como loop quantum gravity, né, em que não se acrescenta dimensões extras essa formulação tem obtido sucesso na quantização da gravitação. Então, não diria que a presença ou a ausência da dimensão extra facilitaria a possibilidade de quantizar a gravitação. Entendi, muito obrigado, professor. Mais uma pergunta que é uma pergunta um pouco diferente sobre o PDF. O Cristian Rodrigues perguntou se tem como a gente acessar o PDF. Eu vou entrar em contato com o pessoal do Cafis para a gente pedir esse material por e-mail. Se possível, o senhor poderia enviar para a gente. E, Cristian, você pode entrar em contato com a gente depois para a gente disponibilizar o PDF, se der tudo certo? Claro, claro. É só entrar em contato comigo. Manda um e-mail, eu passo para vocês. Tá, muito obrigado, professor. Essa Bom, vai prossiga, okay. Por favor. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, e parabenizar vocês pela iniciativa. Muito obrigado. Hein? Um abraço. Um abraço. Obrigada, professor. Como eu faço agora? Eu desligo. Muito obrigado, professor. Eu posso desligar? Não. Se o senhor quiser ficar para assistir a próxima palestra, está mais que convidado. Não, mas eu sei, mas é porque eu estou compartilhando, né? Eu acho que eu tenho que... Sim. Acho que pode ligar, sim. Pode ligar, sim.